ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa ACE na TV Floripa, Canal 4. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas, com reprise às sextas às 20 horas e aos sábados às 19h30. Você também pode assistir esse programa através da Rede Mundial dos Computadores, através do sítio www.tvfloripa.org.br. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros. É uma associação que tem como objetivos congregar, representar e defender os interesses da engenharia, estimular o desenvolvimento técnico e científico dos profissionais, integrar através de atividades culturais e sociais e esportivas o seu corpo de profissionais. Esta é a Associação Catarinense de Engenheiros. Venha para nós, se associe através do site www.ace-sc.com.br. Você tem mais acessos às nossas informações. Hoje temos aqui conosco o prazer de receber a visita do Guilherme Medeiros, diretor da SC Parcerias, e que está à frente aí de um importante desafio que nós vivemos aqui na nossa região da Grande Florianópolis, mas ele trabalha isso também em termos de Santa Catarina, que é a questão da mobilidade urbana. É um prazer tê-lo aqui, Guilherme. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse qual a tua formação, apresentasse um breve currículo da tua passagem até agora, e depois nós vamos discutir um pouco mais sobre a mobilidade urbana. Fique à vontade. Bom dia, engenheiro Celso, bom dia aos telespectadores. É também um prazer a gente poder estar aqui falando um pouco da história, né, da nossa história profissional, embora uma história ainda um pouco breve, mas é um prazer de qualquer maneira a gente estar aqui para poder falar um pouco e também relatar um pouco da nossa experiência e de como a gente enxerga também algumas questões de que podem ser melhoradas aí. Bom, eu sou engenheiro civil, né, eu me formei na Unisul em Tubarão em 2002. Antes de me formar, eu fiz uma parte do meu curso na Faculdade de Engenharia de Joinville, na FEG em Joinville. Por uma questão familiar, tive que mudar de volta para Criciúma, de onde eu nasci, né, por uma questão familiar, e acabei concluindo meu curso na Unisul em 2002. E de pronto, eu iniciei minha atividade profissional na Prefeitura de Criciúma, na verdade na Codepla, que é uma empresa da Prefeitura que trabalhava na época na parte de desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, e assumimos também um programa de executar obras no município, né? Então, eu atuei em várias obras de escolas, hospital. Eu tive a oportunidade de concluir uma reforma do Hospital Santa Catarina, colocar ele em operação, que ele estava há anos parado, e algumas outras experiências que foram muito interessantes lá no município. Pude também conhecer a realidade do município nessa passagem que eu tive por lá. E em 2008 eu vim para Florianópolis através de um concurso e passei a atuar na SC Parcerias, que é uma empresa do Estado, que atua focado na parte de desenvolvimento de projetos de parcerias público-privadas e concessões. Ao longo dessa jornada profissional, eu fiz uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho em 2007, não atuei nessa área até hoje, e também não sei se algum dia eu vou atuar, mas essa experiência também me permitiu ter alguns conhecimentos na área de segurança e tal, que também foram bastante interessantes. Agora eu estou fazendo um programa de mestrado na UFSC, na área de engenharia civil também, no programa de infraestrutura de gerência viária, e a gente está focado aí bastante na questão de mobilidade urbana. Em 2012, eu tive uma oportunidade também que foi bastante interessante, que foi fazer um curso de extensão de 2 meses, onde eu tive no Japão, por esses 2 meses, fazendo um curso, traduzindo para o português, Planejamento Integrado de Mobilidade Urbana, que foi o que me permitiu ter uma visão um pouco mais global desse problema. Foi um curso muito bacana, foram 400 horas de treinamento, então é quase que uma pós-graduação, embora ele não seja chamado como uma pós-graduação propriamente dita. Esse treinamento era em inglês? Em inglês. E foi uma experiência bastante bacana, porque além de poder... Quantos países tinham nesse treinamento aí? Quantos alunos de diversos países, né? Em torno de 17 países. A turma era de quantos? Então, eram 19 alunos, mais ou menos. Tinham
2 brasileiros, eu e mais o Fernando, que era de São Paulo, que trabalha na CPTM. Tinham 2 de Sri Lanka, que eram os países que tinham dois alunos, e aí tinha o pessoal da África, leste da Ásia, tinha um colombiano também, com quem a gente pôde fazer uma boa amizade. Enfim, então foi uma experiência também para poder compartilhar experiências, não só ver o que está sendo feito no Japão, mas também perceber o que está sendo feito nos outros países. E uma coisa interessante que passou a me chamar a atenção a partir daquele momento é que a gente vê que o Brasil tem, sim, um padrão de desenvolvimento considerável, um país em desenvolvimento, e nós estamos evoluindo. Mas quando a gente se compara com outros países que são muito menores economicamente do que a gente, às vezes sem conhecer esses países, a gente não acredita que eles tenham um bom padrão de desenvolvimento tecnológico, na parte de gestão de tráfego, enfim. E eu tive a oportunidade de perceber que vários países que a gente não faz nem ideia que tem algum avanço, estão na nossa frente, né? Por exemplo, tive a oportunidade de conhecer um colega que trabalha na capital da Mongólia, Ulaanbaatar, uma cidade de 2 milhões de habitantes. Eles têm um sistema de gestão de tráfego lá de primeiríssimo mundo, né, de primeiríssima categoria. Formação importante. E tem profissionais formados, enfim, tem uma gestão sobre a cidade que é mais avançada do que a nossa. E a Mongólia é um país que, se a gente compara apenas números, né, apenas a distância, é um país que está muito menos desenvolvido do que o Brasil. E, de fato, é um país muito mais pobre do que o Brasil, mas tem um sistema de gestão urbana, gestão de tráfego, gestão da questão de mobilidade, que está se assemelhando aos países desenvolvidos. E isso não é só o caso da Mongólia, tem vários outros países que estão com esse desenvolvimento. Isso me chamou a atenção. Porque a gente, quando compara com o Japão, Alemanha, enfim, Itália e França, que são países desenvolvidos, é muito difícil a gente conseguir ter patamares de comparação, porque o PIB per capita deles é na faixa de 40 mil dólares, enquanto o nosso é 10 mil dólares por habitante, né? Nós estamos aqui com a presença do Guilherme Medeiros, engenheiro civil, que é diretor da SC Parcerias, e que vem mostrar para nós aí durante, por exemplo, ele formou-se em 2002, até 2014, aí 12 anos de formado, e nesse meio ele foi se especializando e entrou agora de cabeça mesmo, podemos dizer, na área de mobilidade urbana, e vai se desenvolver a sua vida daqui para frente, a tendência é nessa área de mobilidade urbana, né? E dentro da SC Parcerias, surge, então, um primeiro trabalho que está sendo destacado aqui na cidade, que é o Planos. Hoje, o conceito de mobilidade urbana tem mudado bastante, né? A mobilidade urbana, a gente não está falando só em veículos, a gente está falando em transformar uma cidade para as pessoas. Então, o importante é que isso seja desenvolvido, e o primeiro trabalho a ser feito ali pela sua diretoria é esse Planos que está em colocação. Você podia descrever um pouco o que é esse Planos, o que ele faz, qual o resultado que ele vai ter, quanto tempo nós vamos levar para ter esse resultado? Bom, o Planos na verdade, é um plano de mobilidade metropolitano, né, denominado Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. E a questão do sustentável é exatamente para a gente buscar priorizar os modos sustentáveis, ou seja, melhorar o nosso transporte público e melhorar também as condições de deslocamento por ciclistas, pedestres, né? E também a gente tratar a questão da mobilidade não apenas focando no sistema de mobilidade, não apenas, mesmo considerando os modos não motorizados, a gente precisa também olhar, né, ter um olhar para a questão da organização do espaço da cidade como um todo, né? A gente observa que ao longo do tempo as cidades vão se espalhando, isso não é uma característica só apenas da Grande Florianópolis, mas é um problema até global. Nos Estados Unidos isso é muito sentido, porque é um país que também depende muito do automóvel, a mobilidade ao longo das últimas décadas, assim, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se baseou, digamos, preferencialmente no automóvel durante esse tempo. E isso faz com que a necessidade de espaço para o automóvel e a facilidade que o automóvel possibilita de que as pessoas morem cada vez mais distantes e tenham essa flexibilidade, vai fazendo com que a cidade se espalhe. Então a gente precisa também conter esse espalhamento, né, digamos, esse espalhamento da área urbana. Precisamos olhar também essa questão urbanística para tratar a questão da mobilidade. E é notório, os países europeus já estão com uma visão mais avançada nesse sentido, é notório que a gente não vai conseguir resolver a mobilidade apenas baseado no automóvel, apenas aumentando o espaço das vias para o automóvel.
E os próprios americanos, né, que são o país do automóvel, já estão enxergando isso, já estão enxergando essa necessidade de melhorar o transporte público, enfim, com políticas mais orientadas para os modos sustentáveis, né, porque eles mesmos já percebem que o modelo do automóvel, economicamente, ambientalmente, é um modelo que tem limitações, né, enfim, e aí o Plamus busca trazer uma visão um pouco mais integrada dessa questão, não apenas mobilidade baseada no automóvel, mas com toda essa visão holística, né? E ela vai fazer uma pesquisa nos municípios da Grande Florianópolis, basicamente. Como é que é esse trabalho? A primeira metade do projeto, que nós já estamos aí bem avançados no andamento dessa etapa, é um diagnóstico, né, que é composto pela pesquisa origem e destino, que é a principal ferramenta do projeto. Nós estamos atualizando a nossa pesquisa origem e destino, que a única que foi feita aqui na Grande Florianópolis foi em 78 e não abrangia todos os municípios que já estão tendo problema hoje. Por exemplo, era apenas Florianópolis, São José e Palhoça. Então a gente hoje está buscando atender aos 13 municípios da região que está ligada à SDR. Tem alguns municípios já, por exemplo, Biguaçu, o município já tem uma dimensão considerável e precisa também ser avaliado. Vai desde Angelina até Biguaçu, até Antônio Carlos. Exatamente, Angelina, Antônio Carlos, Celso Ramos, Anitápolis, São Bonifácio, esses são os municípios limítrofes, né? Palhoça, São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, que está no meio também. São José, Palhoça. São José, Palhoça. Santo Amaro. E junto com a pesquisa origem domiciliar, está sendo feita uma campanha de contagem de tráfego, são em torno de 60 pontos de contagem. Está sendo feito um levantamento do sistema de ônibus, né, que a gente chama de pesquisa sobe e desce, que é para identificar os principais pontos de atração de viagens de ônibus, e também um levantamento do sistema cicloviário e da qualidade de calçadas e tudo mais, que é a infraestrutura para o pedestre. Então o projeto vai contemplar, no final, um plano para a reestruturação do sistema de transporte coletivo em nível metropolitano, que a gente considera que essa é a principal, o produto do projeto vai ser esse, mas também vai ser apresentado um plano cicloviário, né, um plano cicloviário metropolitano, algumas proposições de melhoria do sistema de calçadas em algumas regiões da cidade, até para a gente ter algumas referências e isso depois poder ser ampliado. Guilherme, este projeto, esse trabalho está sendo financiado pelo BNDES, Exato. Certo? E ele tem uma etapa e prazos para serem cumpridos. Quando é que nós vamos ter esses estudos prontos? Então, nós iniciamos em janeiro o projeto e vamos até janeiro de 2015. Começamos em janeiro de 2014, vamos até janeiro de 2015. Né? Claro que antes do trabalho 100% concluído, já vamos ter alguns resultados parciais. Na verdade, os resultados do diagnóstico já estão surgindo. O consórcio que está elaborando o estudo, que foi contratado pelo BNDES, com uma gestão compartilhada entre prefeituras e Estado, ele já está nos apresentando alguns produtos, nós estamos revisando esses produtos e foi criado um comitê técnico com prefeituras e tal, para também participar da revisão desses produtos. E isso vai ser publicado em breve, nós já vamos começar a divulgar, a publicar alguns desses resultados, até para que a sociedade, as entidades, né, inclusive a própria ACE e os associados da ACE e das demais entidades também representativas, possam assimilar esse trabalho, as prefeituras possam assimilar esse trabalho, mesmo que parcialmente, para que a gente possa já conseguir traçar algumas diretrizes, alguns objetivos, no sentido de a gente ter resultados práticos, né, resultados efetivos e práticos. Então, o resultado final é até janeiro, mas antes disso a gente já vai ter alguns indicativos. Né? É importante que então a gente tenha uma perspectiva de ter o trabalho concluído aí em janeiro de 2015 e que isso vá buscar e trazer subsídios para um correto planejamento, porque a gente já viu tanta coisa ser falada sem planejamento quando se discute mobilidade urbana da região da Grande Florianópolis, que nós já teríamos tantas obras sendo executadas, como já teríamos um VLT passando pela ponte Hercílio Luz, já teríamos transporte aquaviário por toda a Grande Florianópolis, e já teríamos BRTs e diversas outras ações que não saíram do papel e que estão em discussão há mais de 10 anos. Então, primeiro, tem que ter um grande planejamento e resultados que possam trazer condições, porque as nossas condições geográficas são totalmente diferentes de tudo que tem por aí. Então, tem que se resolver a questão da Grande Florianópolis com estudos para a Grande Florianópolis. Nós vamos a um breve intervalo
e voltaremos em seguida discutindo um pouco essas questões de obras para a Grande Florianópolis, para a ilha de Santa Catarina. Viabilidade de teleféricos, viabilidade de BRT, viabilidade de VLT, custo de um, custo de outro. Até daqui a pouco. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. O governo do estado de Santa Catarina está desenvolvendo o PLAMOS, Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. Sua participação é fundamental para melhorar as condições de deslocamento e definir as prioridades de investimento em mobilidade e transporte urbano. Pesquisadores vão realizar entrevistas na sua cidade para entender como você se movimenta no seu dia a dia. Participe! ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa, Canal 4. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, com apoio da Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, o nosso CREA, que busca a valorização profissional e o combate ao exercício ilegal das nossas profissões. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco Guilherme Medeiros, coordenador do PLAMOS, que é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, que está em execução agora através de recursos que são do BNDES e que vão nos permitir conhecer bastante os problemas de origem e de destino dos problemas de mobilidade urbana. Essa questão da mobilidade urbana está sendo muito discutida já há anos, vem sendo trazido diversas soluções, mas nenhuma implantada. Soluções são apresentadas que isso vai resolver o problema, aquilo vai resolver o problema, e nada se executa. E o grande problema é que nós estamos numa ilha, uma geografia totalmente desfavorável aí para grandes avenidas, alargamentos, recursos são bastante difíceis, nosso clima, nosso vento também são desfavoráveis para outras alternativas, e eu acredito que quando a gente está fazendo esses trabalhos e esse planejamento, nós temos que fazer para o momento das piores situações. Qual seria o momento da pior situação que a gente vive em Florianópolis? Quando que nós temos um maior congestionamento? Nós temos um maior congestionamento no dia de chuva, no dia de vento sul. Então, é difícil, nós precisamos arrumar a solução para esta situação. Quando nós tivermos essa situação, nós estaremos resolvendo a situação dos outros dias que são normais. Se nós resolvermos, então, no caos, o caos é quando chove, é quando está a pior situação. Então, nós temos aí falado sobre VLT e sobre BRT. Como você vê isso e as condições, principalmente, de acesso aos BRTs, porque teriam que ter vias largas, nós não temos isso de mobilidade no interior da ilha, e também o problema do VLT. E uma comparação entre VLT e BRT, na parte econômica, desde a sua implantação, depois até o seu custo, o seu recurso subsidiado, porque hoje a gente vê muito na Europa VLT, mas também sabemos que com muitos recursos subsidiados.
Não, muito boa essa questão, engenheiro Celso. Inclusive, a gente está fazendo exatamente essa avaliação no diagnóstico do projeto para que a gente possa propor aí os modais, enfim, integrados com o que a gente já tem, que sejam mais eficientes, né? Funcionalmente, na cidade, o BRT e o VLT são equivalentes em termos de capacidade, em termos de volume de passageiros transportados por um determinado trecho. Veja que, do ponto de vista de ocupação de espaço, digamos, na área pública, também são equivalentes, porque ambos precisam também de pelo menos uma faixa para ir, uma faixa para voltar, com 3 metros e meio de largura. Não é a diferença do 3 para o 3,5 que vai inviabilizar um ou outro. O VLT é mais estreitinho um pouco, é 3. O VLT você consegue passar com 3 metros, o BRT precisa de uns 3,5, mas não é esse meio metro de diferença que vai viabilizar ou inviabilizar um ou outro. Agora, o VLT tem uma vantagem por ele ser tipicamente elétrico, né? Então ele é mais silencioso, não emite gases, enfim. Mas, por outro lado, o VLT tem uma capacidade, uma flexibilidade menor para vencer curvas fechadas dentro da cidade e para vencer rampas, vencer, digamos, alguns morros, né? Que nós temos aqui algumas características assim, né? Por exemplo, se a gente colocar um sistema para o norte da ilha, pensando, né, em um sistema que atenda ao norte da ilha, a gente tem aí 2 morros para atravessar, né? E fazer túnel nesses morros também não é uma coisa muito simples, né? Que é o morro ali no João Paulo e o morro no Cacupé. Esses morros, o VLT não vence esses morros, né? Até pode vencer, mas aí tem que ter um sistema de tração auxiliar. O melhor seria fazer o túnel mesmo nessa situação. Ou ter outra alternativa. Um ônibus, um sistema o VLT poderia fazer isso, né? Que é um sistema elétrico sob pneus. Ou o ônibus, o sistema de BRT, que na verdade é um avanço do sistema de ônibus. É importante não confundir também o BRT com o ônibus, porque o BRT é um sistema um pouco mais amplo, que eu posso até falar um pouquinho. Mas nesses morros, nessas áreas, um BRT conseguiria vencer essas áreas. Então, alargando apenas aquelas vias, porque ali também já tem um estrangulamento, exatamente por ser morro, né? Então, eu estou citando apenas um exemplo, né? Um exemplo específico para que as pessoas possam entender também as dificuldades e vantagens de cada um dos sistemas. Agora, o BRT geralmente é a diesel, a biodiesel, temos alguns sistemas a gás natural também já sendo implantados no mundo, e alguns fabricantes já estão começando a ir para o sistema híbrido, como tem também os automóveis híbridos. E sistemas híbridos eles consomem menos combustível e poluem 50% menos. E tem uma outra característica do sistema híbrido que é bastante interessante. Isso estamos falando de ônibus, né? BRT ou sistema de ônibus, ou sistema de ônibus híbridos. Assim como o VLT pode passar dentro das praças, dentro digamos, das áreas internas da cidade, a gente vê isso muito na Europa, de forma silenciosa, sem emitir poluição, enfim, o que é bastante importante para essas áreas. O sistema híbrido, quando ele é agregado com o sistema de baterias, também permite que o ônibus rode nessas áreas apenas com a tração elétrica, apenas com a bateria. Então isso acaba equiparando, de certa maneira, o sistema de BRT ao sistema de VLT, que tem algumas características. Então, é uma escolha, digamos, que tem que ser discutida. A gente está avaliando isso no âmbito do estudo. Nós ainda não temos essa conclusão, mas a gente vê também que, além dessas questões técnicas, o BRT é muito mais barato de ser implementado. O custo de implantação do BRT é bem menor do que o custo de implantação do VLT. O custo de implantação do VLT exigem trilhos e exigem uma rede elétrica para suporte. Exatamente. Enquanto que o BRT exige só o alargamento da via. Contrapartida favorável ao VLT, que usa uma faixa mais estreita, com 3 metros, que aquele outro meio metro poderia muito bem ser usado para uma via para ciclista e conviver conjuntamente. Mas são questões aí que a gente está vendo que está se desenvolvendo mais para a Grande Florianópolis, a solução do BRT, até pelos recursos e pelo custo de implantação. É isso, doutor Guilherme? Não, essa conclusão ainda não foi tomada, né? Isso até é uma perspectiva até pessoal. A gente entende que isso tem que ser discutido, até para que a gente tenha, engenheiro Celso, na medida do possível, um consenso a respeito disso, para evitar também que a gente sugira algum encaminhamento no âmbito do projeto, e isso depois venha a ser questionado, e a gente precisa encerrar esse debate. Precisamos encerrar esse debate em algum ponto
e ter uma proposição onde todos, digamos, ou a maioria, né, temos aí forças, digamos, uniformes a favor de uma determinada solução. Porque se a gente continuar a vida toda discutindo, a gente vai acabar não chegando a lugar nenhum, né? Então a gente está tratando isso com muita responsabilidade, nós pretendemos estar discutindo isso no segundo semestre desse ano, quando o diagnóstico estiver concluído, para a gente ter aí digamos, uma solução que seja realmente reconhecida por todos e que todos caminhemos numa mesma direção, unindo forças para poder viabilizar algumas ações, né? Recentemente teve 2 fóruns em Florianópolis que discutiram a mobilidade urbana. E até veio o embaixador da Suécia apresentar os BRTs que são desenvolvidos pela Volvo e que já fazem as locomoções em Bogotá, em Curitiba e em diversas outras regiões e que foram soluções adotadas por essas cidades. Recentemente também a Prefeitura Municipal de Florianópolis assina um financiamento com a Caixa Econômica Federal que vai possibilitar uma linha de BRT para acesso à Universidade Federal e o TICEM, o Terminal Central aqui de Florianópolis. E junto destes recursos que a Prefeitura está conveniando com a Caixa Econômica Federal, está também a execução de um teleférico. Como é que você vê essa questão do teleférico e a questão do BRT, desse trabalho já assinado pela Prefeitura, quer dizer, já vai para a execução, então já está definido. Por parte da Prefeitura de Florianópolis, aparentemente sim, né? A gente está trabalhando em nível de Estado e com uma visão metropolitana, mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar a soberania do município. Agora, essa linha de ônibus, essa pista exclusiva de ônibus, que aparentemente não vai chegar a ser um BRT completo, né, mas vai ser uma preparação para a gente poder ter um BRT completo no futuro. Ela faz sentido, é lógica. Na beira-mar a gente vai ter talvez um sacrifício de algum espaço para os automóveis, mas isso é assim mesmo, e qualquer sistema que a gente vai colocar em terra, seja um BRT ou um VLT, como a gente estava discutindo antes, vai acabar tomando esse espaço. E até, na verdade, na beira-mar a gente tem 5, considerando a Rui Barbosa que passa por dentro, nós temos 5 faixas em cada sentido, então se a gente sacrificar uma faixa, a gente ainda tem uma capacidade considerável para o automóvel, e nessa faixa do ônibus a gente pode transportar a mesma capacidade das outras 4 que ficarem de pessoas. Então, o ganho de eficiência que a gente pode ter, dando preferência nessa faixa exclusiva para o ônibus, é bastante considerável. E isso pode realmente fazer com que as pessoas passem a optar, né, ajudar com que as pessoas optem realmente pelo ônibus. Falando um pouquinho sobre essa questão do sistema de ônibus, a gente tem que enxergar também essa questão com uma abrangência um pouco maior, com uma abrangência metropolitana. Por quê? Se a gente também não otimizar o sistema de transporte público no continente, especialmente do continente para a ilha, vai fazer com que o sistema de ônibus fique pouco atrativo nessa rota e vai fazer com que muitas pessoas ainda acessem o continente, a ilha, e andem na ilha de carro, porque elas vão ter dificuldade, como tem hoje, né? Por exemplo, quem vem do continente para a universidade tem que pagar 2 tarifas de ônibus. Além do que, em algumas situações, algumas rotas, o sistema de ônibus ainda é bastante precário. Então a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampla para ajudar a resolver o próprio problema de Florianópolis. Essa visão, Guilherme, me permita dizer que há já as integrações e possibilidade de troca de ônibus aqui do continente para a universidade, com 2 ônibus, pagando uma tarifa. Já existe essa possibilidade. Mas o que não existe, e aí que tem que se estudar bastante, e são soluções muito fáceis, eu acredito. Realmente, a primeira solução é colocar muito mais ônibus. Porque o que acontece é o seguinte, se nós partirmos para o BRT puro, não resolve o problema pelo seguinte... eu tenho acompanhado em algumas oportunidades o BRT que está fazendo a linha da Palhoça. E muitas oportunidades ele vai muito vazio. Então, quer dizer, já há um investimento que não tem o retorno esperado pela quantidade de pessoas que está usando. Então, ele só seria viável nas horas de pico. Fora das horas de pico, tem que botar o ônibus menor, um custo menor para trafegar. Mas, isso tem acontecido bastante. Então, a nossa característica aqui
é só o horário de pico. O nosso problema maior é o horário de pico. Então, bastante ônibus, quer dizer, até para resolver o problema dos cobradores é treinar os cobradores para serem motoristas, porque já aconteceu muitos saírem de cobradores e serem motoristas, ou quem não puder ou não tiver capaz para dirigir um ônibus, ser adaptado em outras funções, porque realmente a profissão cobrador não existe mais, já foi há muito tempo abolida. Então eles precisam mudar, não adianta querer fazer greve para manter emprego de cobrador, porque cobrador não vai ter mais esse emprego. Não, engenheiro Celso, eu concordo, mas só um ponto importante até para esclarecer uma questão de conceito. Na verdade, nós não temos BRT na Grande Florianópolis. O que a gente tem no continente são ônibus articulados, ou seja, eles reestruturaram o sistema ao longo do tempo para, ao invés de virem com ônibus menores, virem com ônibus articulados até Florianópolis. Então, embora esse ônibus, inclusive, o nome comercial dele seja o BRT Viale, até de um fabricante que é do Rio Grande do Sul, esse ônibus não chega a ser um BRT. Ele é apenas um articulado que ainda está muito distante do BRT. E para que o BRT, na verdade, tem que ter algumas premissas. Qual seria a diferença básica desse Viale e do BRT puro? Aí? Na verdade, o número de pessoas é o número de pessoas que transporta, né? Então, o articulado transporta quantas pessoas? Em torno de 170 pessoas. E o BRT chega a 240, é isso? Não, aí que está. A questão é que o BRT não é apenas o carro, não é apenas o ônibus. Para que a gente tenha o que se chama o BRT, a gente tem que ter alguns requisitos. O primeiro deles é a faixa exclusiva, preferencial, inclusive nas interseções, para que ele possa transitar e ter eficiência operacional como tem um metrô, como tem um sistema sobre trilhos, ou seja, não depender do tráfego e não depender das interferências do tráfego no seu deslocamento. O segundo ponto é embarque em nível. Embarque em nível para facilitar, inclusive, a questão de acessibilidade e tudo mais. Então, uma diferença dos veículos que estão circulando hoje, dos articulados, é que eles têm a escada na porta, porque o embarque não é em nível. Então, ou o ônibus tem, digamos, a porta chegando no mesmo nível da plataforma elevada, ou o piso baixo, né? E o terceiro ponto importante é o pré-embarque fora do ônibus. Aí a questão do cobrador também, o cobrador deixa de estar dentro do ônibus para estar na plataforma fora, porque tu evita a formação de filas no carregamento da catraca, que é um outro problema também que gera. Então, esses são os três requisitos básicos para o sistema ser considerado um BRT. E isso apresenta uma série de vantagens para o usuário e também para a companhia operadora. Uma delas é que, com pista exclusiva, com a mesma frota, os ônibus vão circular muito mais rápido, então é uma questão de matemática. Com o mesmo número de veículos, vai se conseguir fazer muito mais viagens e vai conseguir uma frequência muito maior, que acaba beneficiando o usuário e beneficia também a empresa, porque o custo da empresa acaba ficando menor para transportar o mesmo número de passageiros, sem necessariamente aumentar drasticamente, digamos, o número de ônibus, né? Então, tem uma série de questões lógicas na questão do BRT. Depois dessa aula aí de BRT que o Guilherme Medeiros nos deu, é muito importante nós estarmos focados neste assunto. Voltaremos em outra oportunidade a discutir, a ter a presença do Guilherme Medeiros aqui conosco, para aprofundarmos o andamento do trabalho que está sendo desenvolvido e para aproveitarmos todo esse conhecimento que ele traz aqui para nós, e é bastante esclarecedor, e que a gente possa ter soluções aí novas para a nossa grande Florianópolis. Este foi um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, a ACE, que neste ano completa 80 anos de sua fundação, sempre lutando pela valorização profissional do engenheiro e pelo combate ao exercício ilegal das nossas profissões. Programa com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e da Mútua, nossa Caixa de Assistência dos Profissionais. Muito boa noite. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.